Olá, meus amigos e minhas amigas advogadas, tudo bom? E advogados também, né? Recém-formados que estão aí com a carteira da OAB na mão e loucos para trabalhar. Hoje eu vou falar para vocês sobre 3 áreas do direito criminal, trabalhista e previdenciário e vou responder a grande pergunta. Qual área você deve advogar? Qual das 3, gente? Eu já atuei e ainda atuo nas 3 áreas há 15 anos e posso passar um pouquinho aí do que eu vivi pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Vamos lá então? Gente, sem delongas, tá? Eu vou falar sem delongas, sem massagem, sem aquela conversinha chata e mole dos advogados aí. Eu vou falar pra vocês o que acontece de verdade, quanto que dá pra ganhar, quanto que dá pra cobrar e quais são as principais vantagens e desvantagens de cada área, tá bom? Então fique comigo até o final deste vídeo. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês, aqui é jogo rápido, aqui é direto ao ponto. Previdenciário, área previdenciária. Para você que quer atuar nessa área, qual a principal? Primeiro, desvantagem. Desvantagem. Cobrar apenas no êxito. Então vamos cobrar só lá na frente, quando sair o RPV lá, bonitinho no banco, você vai lá com o velhinho idoso, saca o dinheirinho e já destaca a sua parte e ele a parte dele e aí fica, falando de aposentadoria, né, fica aposentado para sempre, eternamente, amém, tá? Essa é a desvantagem. Vantagens, então. Eu cobro, gente, 40% no êxito. Então, é uma porcentagem de honorários bem expressiva. Tá, e quanto dá? Quanto dá? Eu quero saber quanto dá. Quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Eu quero recuperar o que eu investi na faculdade. Gente, exemplo prático para vocês, tá? Uma aposentadoria demora mais ou menos de 12, 14, até uns 16 meses para sair, dependendo aí da região do Brasil, tá? Vai gerar um RPV para vocês de 19 a 20 mil reais. Falando hoje no salário mínimo que a gente tem, que é de 1.000 e pouquinho, considerando os outros anos que foi 900 e pouquinho. Então, os atrasados, juros, vai dar uns 19, 20 mil reais, tá bom? Aí você faz a conta, 40% disso, quanto dá? Será os seus honorários, tá bom? Façam sempre o contrato no êxito com esse valor, 40%. Tá dentro da legislação, não há nenhuma óbice para você fazer o contrato no êxito com essa porcentagem, tá ok? Área previdenciária. Mais uma vantagem, vamos lá? Gente, você não vai ter aquele embate, né, que a gente tem normalmente no direito de família, no direito civil, que fica um contra o outro, né, fica uma coisa desgastante, chata, tipo casos de família, assim. Não vai ter isso, por quê? Porque você está advogando para conseguir aí um benefício do seu cliente, que é um direito dele, tá? E outra vantagem é que, com isso, você vai conseguir fazer um ótimo trabalho social. Você vai aí atender, muitas vezes, a classe social menos abastada e vai conseguir fazer um ótimo trabalho social e ganhando ótimos honorários. Essas são as vantagens, né, de advogar aí na área previdenciária. Mais uma vantagem é que não tem muitos profissionais aí na área, não. É uma área que eu não considero que está saturada, tá? Então dá para você se especializar, trabalhar e ganhar bastante dinheiro na área previdenciária, tudo bem? Vamos para a próxima? Gente, trabalhista. Trabalhista, muitos picham, né? Muitos falam, trabalhista só faz acordo, trabalhista chega lá, fica discutindo 5, 10 mil, 50. Gente, mas é para isso que a gente trabalha, para que o processo vire dinheiro. E na trabalhista tem essa vantagem, então já é a primeira vantagem da trabalhista. Muitos acordos, tá? Muitos acordos, então é uma área que tem giro rápido de dinheiro. Eu aconselho vocês que estão começando a advogar para o reclamante, tá? Eu já advoguei para reclamada, para empresas, muito tempo. Mas para o reclamante é muito mais vantajoso, tá bom? Então, e a área trabalhista também tem a mesma desvantagem da área previdenciária, cobrar apenas no êxito, tá bom? Alguns lugares do Brasil, praxe é 30%, eu normalmente cobro 40% no êxito da trabalhista, quando sair o acordinho ou quando sair o pagamento da condenação, tá ok?
Então, área trabalhista. Se você está começando, eu aconselho que você advogue para o reclamante. Área acidentária e área também técnica, mais técnica, insalubridade, periculosidade, tá? Acidentes do trabalho. É uma área que dá para ganhar bastante honorários aí expressivos, tá bom? Então, se você está começando, eu aconselho, se você vai optar pela área trabalhista, advogue para o reclamante. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Então, eu recomendo fortemente que se você optar pela área trabalhista, advogue para o reclamante e você, como eu já disse, não vai se arrepender. E agora, por último, a minha querida, né? Vocês já perceberam aqui pelo cenário, eu gosto muito de direito criminal, tenho pós-graduação em criminologia, né? Então, eu sou estudante das áreas criminais, gosto bastante. Vamos falar sobre a área criminal. Por que você deve advogar na área criminal? Vantagens e desvantagens. Primeira vantagem: cobrar sempre antecipado. Ao contrário das outras áreas trabalhista e previdenciária, no criminal não existe essa de pagar no final. Tem que pagar antes para depois o advogado começar a trabalhar. E a principal dica que eu dou é a seguinte, gente, principalmente em delegacia. Primeira coisa que você tem que saber quando você for na delegacia, gente, não é falar com o delegado, falar com o escrivão ou com o crime, não. A primeira coisa que você tem que saber na delegacia, meu querido advogado, é quem vai pagar os seus honorários. Então, esteja sempre preparado para a grande pergunta. O valor dos honorários já está disponível? Família ou pessoa que telefonou, né? Ou o próprio aí cliente que lhe telefonou. Então, você primeiro recebe os honorários e depois você entra para fazer o seu trabalho, tá? Por quê? Porque ele pode ter sido aí preso em flagrante pela polícia militar e na hora de ouvir os depoimentos deles e dos demais envolvidos, ele pode acabar saindo pela porta da frente da delegacia, ou seja, aquilo lá sequer vai virar um processo criminal. Então, o que acontece? Se você não cobrar antes, nunca mais você vai receber o seu trabalho. E o trabalho em delegacia, gente, se for flagrante, ele pode demorar assim de 2 a 18, 20 horas até terminar, dependendo da complexidade do caso, tá bom? E do número de pessoas envolvidas. Então, jamais, nunca entre em uma delegacia para fazer um acompanhamento de flagrante se você, advogado, advogada, não tiver recebido ainda o valor por aquele acompanhamento, tá bom? Normalmente, gente, olha, falando de números aqui, eu costumo cobrar pela tabela da OAB, tá? Varia de estado para estado o valor de acompanhamento de flagrante, mas sempre se pautem pela tabela de honorários da OAB, para vocês cobrarem aí o valor de delegacia, tá bom? Desvantagens da área criminal: você será odiado por toda a sociedade. A sociedade adora odiar os advogados criminais, não é verdade? Odeiam os bandidos, bandido bom, bandido morto, e colocam aí a sua cabeça nesta conta também. Então, se você, vamos dizer assim, não aceita muitas críticas, não é uma boa área para você, tá bom? Mas se você gosta de polêmica como eu, é uma ótima área. Eu adoro a área criminal. Mas, mais uma dica que eu deixo para vocês é a seguinte, gente: não se envolvam de forma alguma nas atividades ilícitas dos seus clientes, tá? Advogando nessa área, muitas vezes você vai ter clientes que usam realmente da atividade ilícita como seu meio de vida. Muitos serão réus primários, tá? Mas muitos se dedicarão aí, vamos dizer assim, useira e vezeiramente, diuturnamente, à atividade ilícita. Então você, de forma alguma, se envolva nesta atividade, tá bom? Mantenha aí o seu trabalho bem distanciado e peça para que o seu cliente apenas te procure quando ele tiver algum problema com a justiça, tá ok? E isso é para que você aí se resguarde mesmo, na verdade, porque é uma área que tem sim os seus perigos. Então saiba como se resguardar para que as atividades ilícitas dos seus clientes não respinguem de alguma forma em você, advogado, tá bom? Então, gente, a área criminal dá para ganhar muito dinheiro, sim,
cobre sempre adiantado, tá? Não tem aí, vou cobrar pouco, não. Cobre pela tabela da OAB, se você se sentir mais experiente, se caso for de grande complexidade, e você for precisar aí da ajuda de algum colega no processo, cobre também este valor aí a mais, não tenha medo de cobrar acima da tabela da OAB. E última dica, e muito importante na área criminal, gente, jamais na área criminal você deve prometer resultado, tá? Tem muito cliente que fala, doutor, eu só vou te pagar se eu for solto, eu só vou te pagar se eu for inocentado, eu só vou te pagar se der certo esse HC. Não aceite, tá bom? Este tipo de condição para o seu trabalho. Nunca, jamais prometa resultado ao seu cliente na esfera criminal. Deixe ele sempre ciente, gente, do que pode acontecer, tá? Eu tive um caso, agora senta que lá vem a história que eu vou contar aqui pra vocês, se vocês gostam de ouvir, onde eu atuava para o cliente e um outro advogado atuava para o outro réu no mesmo processo. Então, eram 3 réus, se eu não me engano, 3 réus. Então, eu representava 2 e esse outro advogado representava o terceiro. Esse advogado era um advogado que tinha bastante renome na cidade em que eu advogava na época, tá? E eu era uma advogada recém-formada, isso foi mais ou menos no ano de 2008. Inclusive foi o primeiro HC que eu consegui ganhar no STJ, um dia eu vou contar essa história para vocês. Então, o que aconteceu? Quando chegou na audiência de instrução, eu já disse para a família do meu cliente, falei, olha, vem condenação, tá? O cliente vai ser condenado, tá? O fulano vai ser condenado. Mas como que você fala uma coisa dessa? Eu falei, não. Olha, eu tenho que falar para vocês que todas as provas colhidas até agora caminham para a condenação. O que a gente vai brigar no final aqui é por uma pena mais branda, é por um regime menos gravoso, ao invés do fechado a gente cair para o semiaberto, para ele poder já vir para a rua, tal. Mas ele será condenado. E o outro advogado disse para o cliente que ele defendia, a família do cliente que ele defendia, olha, ele vai ser absolvido, tá? Certeza absoluta que ele vai ser absolvido e ele tá só esperando para assinar, não sei o que ele quis dizer com isso, até hoje eu me pergunto, e no dia da audiência de instrução, nossa, pode preparar porque ele já vai vir embora para a rua. Era uma grande mentira. No final das contas, todos eles foram condenados, tá? 5 anos e 4 meses, era um crime de 157, né? Então, eles foram condenados. Inclusive, a juíza jogou um regime mais gravoso do que determina o artigo 33. Eu fiz um HC e consegui reverter aí o regime. Mas, de antemão, já deixei a família preparada sobre o que poderia vir, o que de fato aconteceu, tá? Então, é isso que eu deixo de última dica e dica muito mais valiosa. Na esfera criminal, deixe o seu cliente sempre ciente do que pode acontecer, principalmente se for uma condenação, tá ok? Então, se você acha que naquele processo haverá uma condenação pelas provas já colhidas, fale, olha, seja sincero, neste processo há grandes chances do senhor ser condenado, ou avise a família, há grandes chances dele ser condenado, tá? Nós vamos aí lutar por uma pena mais leve, vamos lutar para ele vir num regime semiaberto, para brigar aí na execução, para ele vir para a rua logo, tá? Com benefícios, mas na esfera criminal, acima de qualquer coisa, devemos ser sinceros com o cliente, especialmente com a família que fica bastante fragilizada quando um dos seus membros sofre um processo criminal e é preso. Tá ok, gente? Gostaram das dicas? Então não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou trazer mais conteúdo, vou trazer histórias também da área criminal, de outras áreas aí de 15 anos de advocacia, tem bastante história para contar. Então não esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada e até mais!